consegue discernir o que é, né, quando utilizar cada uma, eu seria um tricotomista. Seria um tricotomista em tese, às vezes um dicotomista na prática. Por que eu digo isso? Porque você pode até crer que exista, assim, corpo, alma e espírito, mas como você reconhece que isso está tão complicado e difícil de esclarecer, na prática, você vai utilizar alma e espírito na maior parte do tempo como sinônimos, né? Essa seria então um dicotomista na prática. Você vai olhar ali os textos bíblicos e vai perceber que os autores, se eles foram algum dia tricotomistas, eles não deixaram isso muito claro, né? Porque eles estariam fazendo alguma espécie de confusão entre alma e espírito, se são tricotomistas, porque parece que não fazem a questão de deixar claro que agora, veja, eu estou usando o termo espírito para me referir à parte, né, do ser humano que é denominado espírito e não alma, porque eu sei distinguir entre espírito e alma e sei quando usar um e quando usar o outro. Quando a gente observa bem os autores bíblicos, né, eles parecem usar os termos de maneira intercambiável, né? Tanto faz como tanto fez usar um ou outro. Essa seria a questão. Se eles eram tricotomistas, bom, não fizeram, digamos assim, não fizeram um bom uso desse conceito, né? Eles simplesmente usaram espírito quando podia ser alma, usaram alma no lugar de espírito. E às vezes alma também significando a pessoa como um todo, né? Não, não, a alma que pecar, esta morrerá. Morrer o quê? Morrer espiritualmente, a alma morre, né? Então, a questão também se a pessoa acredita que a alma não morre, que a alma vai ser punida no inferno e tal, né? Não, a alma morre. O que que é alma, então? O que que é espírito? É complicado, você vai ver que vai. Então, a alma, a alma, será que ela morre? Será que ela não morre? Não está falando da pessoa como um todo, né? Então, eu acho que Isso aqui não está bem explicado ou não está bem definido, na verdade, né? Eles não se posicionaram a respeito não, disso, mas parece que eles aí não que é a fizeram um bom dificuldade. estudo, né? Eles não fizeram um bom estudo teológico. Não foram bons tricotomistas, digamos assim, né? E eu acho que todo mundo que quer ser tricotomista e quer levar isso a ferro e fogo se complica. Essa é toda a verdade, né? Na minha opinião, você quer ser tricotomista, seja. Então, vamos lá. Vamos até onde vai você como tricotomista, né? Eu acho que Sim, vai se perder em algum ponto. Vai tropicar aqui, vai se complicar colar, vai ficar enrolado, vai começar a reconhecer que a coisa não é bem por aí, que está meio junto e misturado, alma e espírito, inclusive a alma muitas vezes representando a pessoa como um todo, né? E sim, do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo e perder a sua alma? Perder a alma significa o quê? É perder uma parte de si, porque todo mundo vai ressuscitar, não vai? Todo mundo vai ressuscitar para o dia do juízo, né? Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte. O que quer dizer? Que o que vai ser condenado, o que é que vai se perder é a pessoa como um todo. Essa pessoa que vai ressuscitar não é a alma dela só que vai ser condenada, é ela ressuscitada, é ela como pessoa, né? Não é uma parte desse ser humano que vai ser penalizado, né? E o corpo não. Não, ele vai ressuscitar, ele vai ser humano novamente. Ele vai perder o quê? Ele vai perder a sua vida. É isso, ele vai perder-se como pessoa, né? Ele vai ser condenado como gente que é corpo, alma, espírito, ou a parte material e a parte material, porque tudo isso conjugado, porque é necessário que ressuscite. Vai ser julgado como ser humano que é, na totalidade do ser. Olha só que interessante, né? Essa é uma coisa, porque às vezes quando você faz essa dicotomia, essa separação também muito radical entre alma e corpo, é como se a alma, sabe, a alma é que vai.
ser salva, o corpo que se lasque. Não, gente, a gente vai ter que ressuscitar. Por isso a importância da ressurreição. O céu que a gente, para onde a gente vai, como alma ou como espírito, quando morre, é um céu transitório ainda, né? É uma condição transitória nossa. Não é a nossa condição definitiva. Nós almejamos o que? O dia grande e glorioso da ressurreição, a ressurreição do corpo, né? Porque nós, seres humanos, somos constituídos de corpo físico e não somos, de fato, sem esse corpo. Plenamente não somos. Estamos incompletos, é alguma coisa estranha, né? E aí a gente também pensa no céu, o nosso céu. Dá uma olhadinha, o que que é o nosso céu, né? Descrito. É uma fusão do céu com a terra, não é? É uma nova terra. A gente fala. E ali temos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra. E quando você vê uma Jerusalém nova, uma nova Jerusalém que desce do céu. Se ela está descendo do céu, ela está descendo para onde? Está descendo para a terra. E tá, não é? Ela está descendo do céu. Quem está contemplando isso está contemplando da terra, de uma terra que vai ser renovada por essa fusão. Depois você vê uma coisa só, você não vê depois uma distinção entre céu é uma coisa, terra é outra. Veja, é nova Jerusalém, é nova Canaã, é a nova terra, né? É aquela terra que tem fundamentos sólidos agora, que é uma terra revestida de celestialidade. O que que é redenção, né, meus irmãos? O que que é redenção? Redenção é libertação, não é? Redenção é libertação. E o que que é a natureza? A natureza até agora ela suporta angústias e ela geme, aspirando, almejando o dia da manifestação dos filhos de Deus, quando ela também será libertada, ela também será redimida, a natureza, a criação, né? Então, nós fomos criados por Deus. E fomos criados assim, com corpo. Deus não mudou de ideia. Esse corpo nunca foi o propósito de Deus que ele fosse transitório. A criação, a terra, o planeta e tudo que Deus criou é bom. Então entenda isso definitivamente. Cuidado para não fazer aquela dicotomia entre céu e terra, essas coisas separando o espiritual do material. Eu estava dando aula na escola dominical domingo passado e uma irmã muito querida, ela expressou aquela coisa platônica, né, que se viu no gnosticismo, que se vê ainda influenciando muitos crentes, que é dizer assim, então chegará o dia em que a nossa alma, o nosso espírito deixará esse corpo desprezível, esse corpo como uma espécie de prisão da alma, de prisão do espírito, de prisão, sabe? Esse corpo ruim, esse corpo desprezível. Veja quantos hinos que a gente canta que, de alguma maneira, revelam essa ideia. Será que a gente não tem uma ideia mais ou menos assim, né? Que o que é importante é o espírito e o corpo não é importante? O que é importante o que importa é o imaterial. O que que fazia o Platão? Platão era o mundo das ideias, da forma, né? Então tem o mito da caverna e as pessoas estão ali nas suas cavernas vendo apenas sombras. Elas precisam se libertar dessa caverna, dessa coisa que condiciona, que aprisiona. Ela precisa ir para um nível superior, que esse é o nível da espiritualidade, esse é o nível do conhecimento, do saber, da gnose, né? Do- sabe, existe um mundo imaterial, superior, espiritual, e tudo que é físico é inferior, é mal, sabe, é decadente, é ruim em si. Mas isso não tem nada a ver com a teologia cristã ou judaico-cristã, porque
Tudo que Deus fez é bom. Deus é o Criador do céu e da terra. Não há nada que ele fez que seja ruim, mal, né? Então, aí vamos lá para um. Eu vou fazer uma. Estou antecipando aqui com vocês, mas eu devo fazer aí um vídeo tratando desses assuntos de maneira mais apropriada. É, tem um hino da harpa cristã que ele diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, né? Mas são vãos esplendores. Eu contemplo é o lar. Repara bem o que diz essa canção. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Eu não vou me deixar encantar pelos passarinhos, pelas belas flores. Eu, eu busco aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendente. Repara bem a mensagem dessa canção. Gente, Deus criou os passarinhos e as belas flores. E Jesus nos convida a admirar os lírios do campo e os passarinhos e toda a criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O Isaías, quando entrou no templo, ele ouviu, ele estava diante de Deus, ele estava no contato mais espiritual que você pode ter, assim, diante do trono de Deus, e os serafins cantavam o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, eles cantavam assim: toda a terra está cheia da sua glória. Mas nós não conseguimos ver isso mais como cristãos quando estamos contaminados pelo platonismo, né? O que vale é o espiritual, né? O mundo material sabe, tem que ser destruído, tem que passar, a gente tem que, gente, olha como a concepção cristã, judaico-cristã, é bela, adequada. Deus não criou nada descartável. Tanto que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, inclusive a redenção do próprio planeta Terra, de todo o ecossistema, de tudo. Nós fomos colocados nesse mundo como mordomos daquilo que pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, essa história de fazer essa separação, veja lá, Apocalipse 21 e 22. Deus vai fundir o céu com a terra. Vai ser uma coisa só. Veja a descrição, é uma coisa só. É uma nova terra. Mas onde é que está o sol? Quem é o sol dessa terra, né? Olha a beleza daquilo. Tem o mar, mas olha como é que é o mar, ele é descrito agora. Nós estamos falando de uma nova terra, gente. O céu que vem por aí é uma terra renovada, cheia de esplendor celeste, da glória celeste que desce do céu para a terra e renova tudo. Assim como o corpo humano, ele experimenta a morte e depois a ressurreição, assim também a terra, tudo que existe, vai passar por um processo de morte e ressurreição e restauração para uma condição definitiva, plena, perfeita, de harmonia. Olha quantas promessas na Bíblia, no Antigo Testamento, a respeito de terra. E como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Quando é que isso vai se cumprir plenamente? Se não na Nova Jerusalém, né? E as nações virão e adorarão e servirão. Isso é o novo céu, a nova realidade. O mundo que a gente não deve amar é interessante, né? Aí valeria também fazer um estudo qualquer dia sobre o que mundo significa na Bíblia. Ele significa coisas muitas vezes distintas, depende do contexto. Porque Deus amou o mundo, né? Que mundo é esse que Deus amou? Ali, no caso, é a humanidade. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, disse João. Que mundo é esse que a gente não tem que amar se Deus amou o mundo? Aí a gente começa a ficar confuso se a gente não entende
o que é que um está falando, o que, que o outro está falando. Se Deus mesmo amou o mundo e eu não devo amar, e João está me proibindo de amar o mundo que Deus amou. Calma, agora não está falando de pessoas, não está falando mais de seres humanos. Não ameis o mundo. Significa não ame esse sistema de coisas, os valores que estão aí, né? Tá percebendo? O mundo que jaz no maligno, nesse sistema de coisa aprisionado pelo pecado, contaminado, onde você vai ter a vanglória, onde você vai ter, olha só nas Olimpíadas aí, né? A exaltação do bacanal, sabe, da promiscuidade, da licenciosidade, coisas, sabe, realmente grotescas, da perversão da verdade, da profanação da própria fé. Então, esse mundo, esse sistema de coisas, esses valores, né, é o que as pessoas buscam, o orgulho, a inveja, o poder, o domínio, a escravidão, a ganância, toda a pornografia, toda a embriaguez, toda a loucura, todas as drogas, toda a competitividade, toda a coisa desumana, todas essas barbaridades que a gente vê. Não ame esse sistema. Não tente se, sabe, não fique apegado àquilo que é transitório. O que que é transitório? O mundo vai passar. O que que vai passar, minha gente? Não são, não é necessariamente o planeta Terra, é o que tem nesse planeta Terra. Quando Deus disse que ia destruir a Terra num dilúvio, ele não falou, ele prometeu, eu vou destruir com dilúvio. De fato, ele não destruiu a Terra, né? Ele a purificou, não foi isso? Aquele dilúvio foi um ato de purificação. Assim será também. Agora, pelo fogo, por uma renovação, sabe, vai passar pelo fogo para a purificação, para que tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é de Deus, que não cumpre o propósito original de Deus, isso vai precisar ser dizimado, né? Para que o propósito original de Deus venha a vingar, venha a, a prevalecer. Seria isto. Então, quando a gente falar de alma, de corpo e de espírito, cuidado, para de repente a gente não estar destrinchando o ser humano, né? E entendendo que salvação tem a ver apenas com a parte imaterial do ser humano, que isso não tem nada a ver. Deus é o criador de tudo. A matéria, o corpo em si, não é mal. O corpo não é mal. Ele está em maus lençóis, ele está amaldiçoado pelo pecado, né? Toda a terra sofre, tudo está meio que num caos, num sentido assim, de pervertido do seu propósito original, está contaminado pelo pecado, está debaixo dessa maldição. Mas a criação e o nosso próprio corpo espera aquele grande dia em que ele será, a criação e o próprio ser humano, eles serão redimidos e eles vão experimentar essa grande libertação. E esse propósito do Senhor vai vingar. Então, cuidado para não ser. Ame a terra que Deus criou. Ame os animais. Louve a Deus quando você contemplar tudo e falar assim: é Deus. Você pode, com um olhar, falar assim: olha, se não fosse o homem, isso aqui ia ser muito mais belo, né? Se não fosse o homem, não haveria poluição. Se não fosse o homem, sabe, as coisas estariam mais em ordem, tudo estaria. Haveria alimento para todo mundo. Olha que terra boa é essa que Deus deu. Mas o pecado fez tanta desgraça, e tem tanta miséria, e tem tanta gente passando fome, e tem tanta. Aí é o mal, é esse mundo que a gente não pode amar, esse sistema de coisas, né? Que a gente não pode de repente se dar bem. Eu vou me dar bem e aí tá bom, que ficou bom para mim, tá. Não, a gente sabe que isso tudo tem que passar, porque tem que chegar num dia que vai estar bom para todo mundo. Chegar num dia que não vai ter ninguém chorando, ninguém sofrendo, ninguém pisando em ninguém. É esse. E essa terra maravilhosa, né? Cumprindo o seu propósito e a gente louvando a Deus por tudo,
tudo, tudo. Já agora, né, que nós já somos novas criaturas, né? Ainda não com o corpo, o que falta para nós agora é o corpo, o corpo novo, mas a alma já, o espírito está renovado, né? Então, é nesse sentido, a gente já é uma antecipação do futuro de Deus. E Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, o que que aconteceu? Ele se tornou, ele já era, mas ele assumiu então o senhorio. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Subiu aos céus e está botando um a um os inimigos debaixo dos pés, e nós somos já testemunhas desse Cristo glorificado, desse Cristo que é Senhor, que ele ressuscitou. Olha que coisa interessante. Jesus, quando morreu, então, ele deixou, digamos assim, o seu espírito deixou o corpo, não foi? É por que que ele precisou voltar, gente? Para pensar, ele precisou voltar. Se a coisa, o que importa é só o espírito, por que que Cristo já morreu, já liberou, cumpriu a sua missão, já está em espírito e agora leva a gente, todo mundo em espírito para o céu quando a gente morre, está tudo salvo em termos espirituais? Não, ele ressuscitou, ele voltou para a terra, porque ele é Senhor dessa terra. E ele está colocando um a um os inimigos dele, aqueles que destroem a terra. Aqueles que destroem o ser humano, aqueles que se levantam contra Deus, um a um seus inimigos debaixo dos pés. E ele nos colocou aqui como sal da terra, luz do mundo, né? Olha que missão tremenda. Proclamamos o ministério de reconciliação e estamos seguindo os passos de Jesus, que veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo, não é não? É maravilhoso isso. E, bom, é uma palhinha do que eu estou aí estudando, que deve vir pela frente. Muito bem. Então, de alguma maneira, perceba bem o homem como um todo. Ainda que você reconheça que existe uma parte material, mas o que nós somos, seres humanos, como nós fomos constituídos por Deus, assim seremos. E o melhor de tudo, Ele, Deus, se fez carne, o Filho se fez carne, e Ele já. Ele não, quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele fez questão de encarnar de novo. Repare bem, ele está unindo o que é celestial, divino, imortal com aquilo que é humano, físico, né? Esse corpo glorificado de Jesus é o que há de mais novo, e ele está fazendo novas todas as coisas. Um dia seremos nós também, passaremos nós também por esse processo de transformação. Ele não está fazendo novas a partir do zero, como ele fez no princípio. Ele está fazendo novas todas as coisas que existem estão agora experimentando renovação. Isso é muito importante observar. Transformação. Esse corpo mortal, corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, de celestialidade, de uma natureza celestial. É impressionante isso e a própria criação. Então, se você me perguntar sobre os animais e sobre tudo, tudo que Deus criou vai passar por um processo de restauração plena, né? O mais veremos quando chegarmos lá. É surpreendente o que Deus tem aí pela frente. É surpreendente, maravilhoso, incrível. Então, ame a criação de Deus, zele por ela. Por isso, nós zelamos pelo corpo. E isso teria implicações na cremação. Se alguém aqui é simpático com a ideia, eu acho que você deveria rever isto. Não porque Deus não é poderoso para ressuscitar a partir das cinzas, mas porque nós zelamos pelo corpo. Olha que coisa interessante. Deixamos que a natureza cumpra o seu papel natural. Nós não descartamos o corpo como fazem outras religiões, e nós não temos aquele conceito, vou jogar as minhas cinzas no mar, vou jogar naquele jardim, vou jogar no lugar tal, porque eu serei como parte do todo, sabe? É uma espécie de panteísmo.
Eu, eu estarei, sabe, meus filhos, eu estarei naquele. Quando você chegar naquele lugar, eu estarei misturado com tudo. Isso é panteísmo, ou panenteísmo, alguma coisa parecida com isso. Isso é outra religião. As religiões que desprezam o corpo humano, que falam, queima, destrói, isso não é nada. Liberou o corpo, liberou o espírito, não, o espírito está livre, isso é que importa. Ah, gente, a gente tem que rever um montão de coisa. Cuidado com as influências daí de fora, tá bom? Hoje a gente vai ver a questão da queda. Tem lá em Gênesis capítulo 3 a descrição de como é que o pecado entrou no mundo. Então, dá a ideia de que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, tinham inteligência, mas também livre-arbítrio, e, de repente, eles se rebelaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. E depois a gente vê uma humanidade já caída em pecado, já debaixo da maldição do pecado, escrava do pecado, e a gente quer ver um pouquinho sobre a questão aqui teológica, sobre se Deus, o que que Deus tem a ver com pecado, né? Deus é o autor do mal, ele decretou o pecado, né? Por que que ele permitiu o pecado, essa coisa toda? Vamos trabalhar um pouquinho? Aí a gente já entra num tema de um debate teológico muito conhecido, que é sobre predestinação, sobre os decretos de Deus, sobre calvinismo, arminianismo. E a Confissão de Westminster, que é uma confissão da Igreja Reformada, né, dos calvinistas, ela diz o seguinte a esse respeito: Deus, desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo o que acontece. Tudo, absolutamente tudo o que acontece, acontece por ordem de Deus, pelo decreto de Deus, por uma predestinação. Então, Deus tem ali o seu dedo em tudo que acontece. Uma soberania absoluta, domínio completo, controle sobre todas as ações, determinando tudo, absolutamente tudo que acontece. E então você, consequentemente, tem que incluir o pecado, tem que incluir o mal, as ações malignas de seres humanos, de seres angelicais. O João Calvino, ele disse o seguinte, nas Institutas, né, no livro 1, capítulo 16, parágrafo 3. As criaturas são tão governadas pelo conselho secreto de Deus que nada acontece senão o que ele decretou, consciente e voluntariamente. Então, é basicamente o mesmo que você encontra lá na Declaração de Westminster. Isso aqui vem de João Calvino, desta visão determinista. Então, Deus estaria por trás de tudo que acontece. João Calvino diz mais, no capítulo 17, agora parágrafo 5, ainda do livro 1. Ladrões, assassinos e outros malfeitores são instrumentos da providência divina, sendo empregados pelo próprio Senhor para executar os juízos que ele decidiu infligir. João Calvino, ainda no livro 1, capítulo 17, parágrafo 11 agora. Ele diz o seguinte: o diabo e toda a multidão dos ímpios são, em todas as direções, segurados pela mão de Deus como com um freio, de modo que não podem conceber qualquer mal, nem planejar o que conceberam, nem por mais que tenham planejado mover o único dedo para perpe- perpetrar, a menos que ele permita, sim, a menos que ele ordene, para que eles não sejam apenas amarrados por suas correntes, mas até mesmo forçados a servi-lo. Perceba aqui como está fazendo de Deus aquele que, digamos, move as pessoas como bonecos e responsabilizando a Deus por tudo que acontece, por tudo que fazem. John Piper, provavelmente o mais conhecido nos dias de hoje, né?
mais notório, o expoente mais destacado do calvinismo, olha o que ele disse a respeito. Isso foi num sermão em 2001, logo depois daquela catástrofe, daquele terrorismo, daquele ataque às Torres Gêmeas, né? Matou milhares de pessoas. Ele disse o seguinte: Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Ele disse mais, agora num sermão pregado numa conferência em Nashville em 2005, em 2 de janeiro de 2005. Ele diz assim: até mesmo uma bomba com material radioativo que destrua Minneapolis seria de Deus. É estranho, né? Outra figura destacada do calvinismo nos dias atuais. O nome dele é Mark Talbot. Ele disse o seguinte: não se trata apenas de Deus conseguir transformar os aspectos malignos do nosso mundo em algo de bom, né, para aqueles que o amam. Ao contrário, é ele próprio quem faz esses aspectos malignos para a sua própria glória. E ele cita alguns textos bíblicos, como Êxodo 9, como João 9:3, e ainda diz: "E para o bem do seu povo", citando Hebreus 3, não, Hebreus 12 de 3 a 11 e Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Continua ele. Isso inclui, por mais incrível e inaceitável que possa parecer, para ele só pode parece, possa parecer atualmente. Inclui o quê? Deus ter até mesmo causado a brutalidade dos nazistas em Birkenau ou Auschwitz, assim como os terríveis assassinatos de Dennis Rader e até mesmo o abuso sexual de uma criança. Pasmem, tudo isso atribuído a Deus como causador, como a causa primária de tudo que acontece. Isso é o calvinismo. Outra figura muito respeitada do calvinismo é o Pink, né? E ele disse o seguinte no seu livro Soberania, né? Ele diz assim: não apenas seu olho onisciente viu Adão comendo do fruto proibido, mas ele decretou antecipadamente que ele deveria comer. E você estava botando a culpa no Adão, né? Se Deus decretou que ele tinha que comer, o que que o Adão podia fazer de diferente? Adão nunca teve escolha, a não ser cumprir o desígnio de Deus, o decreto de Deus sobre ele. Sabe quem foi o Franciscus Gomaros? Ele foi um dos maiores opositores do Armínio. Então, quem conhece a história do Armínio sabe que esse camarada foi aquele que se levantou para acusar, debater, condenar, armar todo um circo contra o Armínio. E ele escreveu o seguinte: ele escreveu, e isso está registrado num livro, né, do Newman, que é o manual de história da igreja, de 1933, volume 2, na página 339, ele registra a seguinte frase do Gomaros: Deus move as línguas dos homens para blasfemar. E depois os responsabiliza por terem blasfemado, né? Deus move a língua dos homens para blasfemar. É, é duro de engolir. Ele ainda falou mais. Ele predestinou tudo, segundo o conselho da sua vontade. Bom, ele está citando assim, baseado em Efésios 1:11, né? O movimento de um dedo, a batida de um coração,
o riso de uma menina e o erro de um datilógrafo. Até mesmo o pecado. Tudo, tudo que há, tudo que acontece foi predestinado por Deus, até mesmo o pecado e os pecados mais vis e de toda espécie. O calvinismo, então, acaba comprometendo o quê? A santidade de Deus. Dessa forma, como você já pôde perceber, né? O que significa santidade, gente? Qual é a definição mais clara de santidade? De algo separado. Por que é dito que Deus é santo? Porque ele é apartado do mundo criado. Porque ele é completamente outro. Porque ele, digamos, criou os seres humanos, criou o mundo e deu certa autonomia para eles. E quando eles se rebelam contra Deus, quando eles pecam, isto não tem nada a ver com o caráter de Deus. Deus não tem nada diretamente com isso. Ele é apartado de todo o mal, de todas as perversidades, e, sabe, de tudo isso. Deus é justo, Deus é bom. Agora, se, de acordo com o calvinismo, se tudo é determinado por Deus, a santidade de Deus então acaba perdendo o significado, né? Pois nada seria verdadeiramente separado dele. Ele estaria envolvido em tudo. A tudo de ruim teria o dedo de Deus. Agora, o que que a Bíblia diz? A gente vai começar por Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Quando da criação é dito, e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo que Deus criou, ele o fez com qualidade, com perfeição. Tudo era bom. Vamos mais. 1 João 1,5. Deus é luz. Olha que declaração maravilhosa a respeito de Deus. Nele não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Ele é separado, ele é santo, 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 santo. Ele é luz, nele não há treva nenhuma. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Veja o que é a teologia do Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas os calvinistas não dizem apenas que Deus tenta, que já seria um erro grosseiro, o que estaria já em choque com essa declaração de Tiago a respeito de Deus, do caráter de Deus. Eles dizem mais. Eles dizem, não é apenas que ele tenta, não. Ele causa, ele decreta, ele obriga, ele condiciona, ele impele, ele governa, ele manda, ele determina, ele escreve aquilo que as pessoas devem fazer, dizer, até mesmo blasfêmias, até mesmo atos terroristas, até mesmo assassinatos cruéis, torturas e maldades e tudo mais de ruim, de pernicioso. 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado, não há pecado nele. Ele é separado, ele é santo, completamente separado do pecado, do mal, das trevas, da malignidade, de tudo que é perverso, de tudo. Ele é totalmente puro, totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente justo. Ele não é injusto, ele não é arbitrário, sabe? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe uns em detrimento de outros, assim, sem causa.
uma fonte, disse Jesus, essa frase de Jesus, que o Tiago aqui também usa, mas Jesus disse algo semelhante a isso. Então, de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e amarga. Vamos dar uma olhadinha nisso? Se Deus é uma fonte de água doce, o que representa? Bondade, justiça, amor. Então, ele não pode produzir água amarga, representando o quê? Pecado, maldade, justiça, coisas perversas, malignas. Ou seja, a natureza de Deus é consistente. E ele não pode ser a fonte do mal, como querem os calvinistas. A Deus é soberano sobre tudo, ele controla tudo, ele é a fonte de tudo que acontece, a causa de tudo que acontece. Seria ele, então, a fonte do mal, mas da boca do próprio apóstolo aqui, e saiu da boca do Cristo também, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada ou amarga, né? Deuteronômio 32:4. Essa declaração tão linda que a gente até tem em canção, é bem poética. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade, Deus é fiel, não comete erros, não comete, não pratica injustiça, justo e reto é ele. E como comprometem a santidade, a justiça, a retidão, aqueles que são deterministas, hein? Mateus 5:48. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mais uma vez falando de como Deus é perfeito, santo, justo, reto, bondoso, amoroso. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Salmos 145:9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Ele é bom, ele é compassivo, ele se compadece de todos, as suas misericórdias, sua compaixão estão sobre todas as suas criaturas, toda a obra criada. Lembra da compaixão de Deus por Nínive? Que o Jonas estranha, se revolta, e Deus fala com Jonas e diz assim: Como não teria eu compaixão dos ninivitas? Lá tem muita gente que não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita, inclusive muitos animais. Não teria eu compaixão dos animais? Olha que lindo, né? Esse é o nosso Deus bondoso. Salmos 100, versículo 5: Pois o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração em geração. Que a gente vai começar os efeitos da queda. Eu vou só trabalhar esse tema aqui. Deixa eu ver que horas são. Se dá tempo de trabalhar esse tema, se eu deixo para a semana que vem. Eu acho que não vai dar tempo. E a gente já tem bastante material aqui. Eu vou deixar esse tema. Esse aqui é bacana, hein, gente? Sobre os efeitos da queda, sobre a questão. Ó, aí vai trabalhar essa questão do compatibilismo, né? Calvinista, sobre o livre-arbítrio libertário. É bastante material, tá? Não vou encarar hoje, não, porque senão a gente não trabalha. Depois vamos continuar trabalhando esse tema da depravação total. E aí vamos falar um pouquinho de John Wesley, já entrando na soteriologia. Tá bom? É, eu acho que por hoje, em matéria de material de estudo aí, de conteúdo, já tá bom, né? É bastante coisa que vocês ouviram aí. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito. Quero ouvir o que que vocês têm a dizer, suas dúvidas, por favor. Vinde arrazoemos.
Vocês já, vocês estão cansados, é isso? Não, Ficou muito bem claro, né, professor? Por isso que ninguém tem dúvida. depois das aulas da Hope, né, Felipe? Tudo está se complementando também de maneira excelente, clara e é muito esclarecedor. É precioso demais, né? Precioso demais. É isso aí. Professor, fiquei com Bispo, uma dúvida com relação desculpa. ao. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu fiquei com uma dúvida com relação à questão da. Até eu acho que foi a Neide que escreveu também no grupo, com relação à cremação, né? É, assim, nós, cristãos, é um tema esse que eu sempre fico em dúvida. Quando às vezes a gente vai a algum funeral e algum irmão acaba optando por ser cremado, é, isso, diante do evangelho, como é que é? Qual a visão do senhor para isso? Eu acho que não faz muito sentido para nós, como cristãos, adotarmos uma prática que era comum de religiões orientais que, de fato, desprezam o corpo. O corpo é visto como uma prisão da alma, né? Então, nada mais natural para eles, até mesmo de ver aquele corpo pegando fogo e aquela a fumaça subindo, quase que a fumaça subindo como um símbolo, uma representação de uma alma que se liberta daquele invólucro, daquela cadeia, daquela masmorra, daquela câmara de tortura, ou seja, algo assim. Esse é um conceito, né, de que, ah, sabe, você vai ver isso em diversas teologias, né? Então, o espiritismo. Para o espírita, esse corpo não é nada, esse corpo é só um veículo transitório. A alma é que importa. A alma vai depois migrar para outros corpos, e assim numa sucessão, sabe, de quase infindas reencarnações. Então, esse corpo, o que que é esse corpo? Não é nada, é só né, um ritual de passagem, né? E para outros que vai alcançar o nirvana, outros que vai, é a alma que tem que evoluir, a alma que tem, sabe? Então, religiões onde tem a ideia de reencarnação, religiões onde tem a ideia de você, do seu espírito, o que vale é o espírito, né? Então, nada mais natural do que botar fogo nisso, acabar logo com isso e ver isso em pó, alguma coisa que depois você também joga no. Você pode jogar, pode guardar, pode, sabe? E isso tudo tem muito a ver com essas religiões. Agora, aí se você me disser, mas e aquelas pessoas que foram queimadas? O Pedro, segundo a tradição, foi crucificado e queimado, né? Vivo. O que que acontece com cristãos que morreram no incêndio, algo assim. Não, não há nenhum problema do Senhor ressuscitar. Não há nem problema para aqueles que foram cremados nesse sentido. Só que entenda bem, a própria cerimônia de cremação é uma coisa esdrúxula, gente. Eu vou dizer, eu me sinto um pastor panacão quando eu vou lá no 5 minutos, 10 minutos, você não pode fazer quase nada lá dentro daquelas, sabe? É ou não é? Quem já foi em cremação sabe que o negócio assim, É sabe? muito Vamos triste, né? descartar, Muito triste. vamos nos desfazer disso rapidamente, sabe? Eu acho assim, a ideia do velório é importante, eu acho, você pode ter o velório para cremação, tudo bem, né? Mas chega aquele momento. É um negócio tão assim, acabou, eu não sei, eu acho que o negócio de enterrar é um processo um pouquinho mais, sabe? Eu não sei, eu acho que até psicologicamente é melhor. Então, mas eu estou falando assim de uma perspectiva minha, que eu entendo que, sabe, o que que as mulheres foram fazer com o corpo de Jesus, né? Elas foram, já no terceiro dia, foram trabalhar aquele corpo. Mas por que que faz isso, né? Por que que tinha que trabalhar, né? Qual a ideia? Sabe, há um zelo em relação a esse corpo. A gente sabe que ele vai se decompor e tal, mas a gente não olha para aquele corpo e fala, isso aqui não é nada. Sabe, é isso.
Isso aqui não é nada, bota fogo nele. É isso que eu acho estranho. Se você é cristão, fala assim, isso aqui não é nada, bota fogo, acaba. Isso é que eu acho estranho, essa precipitação, né, daquilo que acaba voltando para o pó, de um jeito ou de outro, né? Mas um zelo maior, porque a gente sabe que o ser humano, ele é esse todo aí, corpo, alma e espírito. E um dia voltaremos para esse corpo. Então, eu acho que essa ideia aqui é que é importante, que é preservada. Mas não há um pecado, né? Não diria um pecado grave. Há muito debate nesse. Há questões de saúde, questões de superpopulação, questões outras mais. Mas eu ainda entendo. Eu gosto muito da ideia de enterrar. Gosto muito de, se você puder ser enterrado num ambiente mais tipo jardim, assim, é bacana, né? Tem uma lápide ali pequena, não gosto daqueles monumentos, aquelas coisas, parece uma idolatria, mas uma coisinha singela ali, de, de, de poder, por exemplo, quando meu pai, minha mãe vierem a falecer, eu penso nisso, de vez em quando fazer uma visita ali para eles. Eu acho que, mas você tá, eles estão em outro lugar, porque está, sabe? Não, de alguma, há algo deles ali. E um dia eles vão voltar para cá. Não sei se você consegue captar o que eu estou falando. Sim, bispo, com certeza. Assim, ó, arremete, assim, por exemplo, aquela passagem do Vale de Ossos Secos, que Sim, isso. daquilo que foi Ezequiel feito um 36. exército, né? É, De lá Deus fez voltar a vida, fez voltar, no caso, a muito carne de legal. volta, eu acho que é mais nesse É isso. sentido, né? Tô correto Isso. nessa visão? Aí você vai lá na tumba do seu ente querido e você lembra de Ezequiel 37 e daquela pergunta que Deus fez, que vem lá do céu. Podem esses ossos secos reviverem, voltarem à vida? Aí você vai estar lá contemplando. Você vai estar diante dos ossos. E você vai lembrar de Ezequiel 37 e daquele bendito dia da ressurreição. Eu acho isso tudo muito lindo, poético, maravilhoso, fala ao coração. Então, é por isso que eu sou defensor de sepultar de maneira tradicional. Quem mais gostaria de falar? Muito obrigado, viu? Valeu. Só falando um pouquinho sobre isso, é uma experiência traumática. Eu acho que também influencia naquilo que a gente tem como visão da Bíblia, que tudo passará pelo fogo, e isso já traz um trauma antecipado para a gente, né? É muito doído. Eu passei por isso, né, com a minha sobrinha, e, e aquela tinha mais de 200 pessoas ali naquela cerimônia de cremação. Não dava tempo de quase nada da igreja estar ali abraçando a família, né, chorando junto, porque é um momento de que a gente precisa viver o luto. E a cremação ela rouba isso do cristão. O que eu vejo é que entra pela cultura, entra nas nossas igrejas, na nossa casa, justificando uma série de fatores, mas de fato a gente precisa ser ensinado com relação a isso. Pode até ser defendidos, como o senhor falou, a questão de cremar, porque não tem cemitério suficiente ou coisas assim, ou alguém que morreu queimado numa casa, ou a questão do apóstolo também que morreu queimado. Mas essa, na minha visão, é uma experiência muito ruim para a família. E a questão da higiene, depois foram com as cinzas, guardaram as cinzas por um ano, numa caixinha, e foram com a cinza jogar numa praia maravilhosa em Paraty, e aquelas cinzas, os banhistas desfrutaram ali um pouquinho dela. Então, para mim, é também um sentimento egoísta fazer uma coisa dessa, né? E eu vi o sofrimento da minha família. Não sei de onde saiu essa ideia, mas enfim. E dá Na ideia minha de. opinião, Sim. né? Na minha opinião, eu tenho vontade de chorar. Minha alma dói quando eu lembro disso. É. E A gente veja, tem que tomar cuidado com essa vamos. escultura, com Vamos jogar as paganismo. cinzas, né? Vamos jogar as É, cinzas em tal lugar. O que que você quer dizer com isso? Ah, eu
eu vou fazer parte do todo, Deus faz parte de tudo, eu faço parte de Deus, eu faço parte do universo, eu faço parte da natureza, sabe? Sabe esse negócio, eu vou continuar a existir na natureza, no vento, sabe? Essa é outra religião. Nós não, nós aguardamos a ressurreição e novos céus, nova terra, a renovação de todas as coisas. É isso aí. Mas alguém gostaria de falar sobre qualquer assunto ou o tema da aula de hoje? De preferência, se tiver, né? Eu sei que eu comentei, eu que trouxe esses outros assuntos aí à baila. Só uma coisinha eu gostaria de comentar que eu conheço alguns pastores calvinistas, eu não gosto de ficar denominando, né? Mas que afirmam que não segue apenas os ensinos de Calvino, porque tem alguns ali que são realmente, hoje, na interpretação de qualquer um, calvinista ou arminiano, incabível. Impossível alguém pensar dessa maneira e fazer uma aplicação hoje. E aí a pessoa, para aliviar, fala assim: não, a gente não segue todos os ensinos de Calvino. Na verdade, nós temos outras influências, né? E, mas faz suas afirmações com relação à eleição e muitas outras questões, né, que traz o calvinismo. Como que o senhor vê o nosso posicionamento diante disso? Nós devemos aceitar e aí fazendo um processo de não, é assim mesmo, vamos aceitar. Não vou combater o meu irmão, nem ficar atacando pedra no meu irmão, nem falando na rede social com brigas, mas existe uma maneira da gente também se posicionar como Timóteo se posicionou, né? Ali na igreja de Efésios. Sim. A questão não é brigar e nem atacar pedra em quem quer que seja. Ah, eu acredito, eu sou muito amigo de muitos pastores. Estive agora, recentemente, com vários líderes, sabe? São presidentes de igrejas presbiterianas e líderes presbiterianos independentes. Sou muito amigo dessa turma. Ah, e amo essas pessoas, sabe? Não estou aqui questionando a salvação de quem quer que seja. A gente tem divergência em determinados aspectos do calvinismo. Entenda que calvinismo é uma coisa muito mais ampla do que esses aspectos soteriológicos dos quais nós discordamos. Principalmente no que diz respeito ao determinismo, à predestinação, a esses decretos eternos sobre tudo e todos, essa coisa meticulosa que acaba comprometendo o caráter de Deus, né? Deus como amor, Deus como santo, Deus como justo, como apartado do mal. Então, essas são as questões que a gente já começou a arranhar aqui, né? Porque teríamos muito mais para falar. Então, nesse quesito, nesses pontos, nós discordamos. Agora, na maioria do pensamento, nós caminhamos de braçada. né? Eu, eu partilho de boa parte do que, eu acho da grande maioria mesmo do conteúdo teológico calvinista, né? Ou seja, quando a gente fala calvinismo, calvinismo seria uma coisa muito mais ampla do que só esses pontos mais polêmicos, tá? Então, a escatologia calvinista, sabe, a doutrina de Deus, a cristologia, sabe, até mesmo a salvação pela fé, apesar de falar de eleição assim incondicional, entendeu? Mas tem outras coisas assim, os discursos, a gente pode caminhar muito bem, leio, aprendo, examino tudo, retenho o que é bom. Existem aspectos que a gente discorda e esses eu deixo fora, né? Embora eu considere, procure entender adequadamente qual é a perspectiva deles, qual é o ponto de vista deles, para não criar aí um fantoche, uma caricatura, né? E sair escandalizado de algo. Eu procurei trazer aqui o que é que está ali na boca dos autores, né? Ao que eu achei. Coloquei bem, procurei, olha, é isso que é dito, é esse respeito, é assim que eles pensam. Então, embora eu os respeite e os ame
e muitos aspectos, na maioria deles, nesse ponto eu tenho divergência deles. Então, eu vou continuar pregando o que eu entendo ser todo o conselho de Deus, e eles seguem lá também, pregando o que eles entendem. Na maior parte das vezes estamos de acordo. Quase 90% pelo menos nós estamos de acordo, talvez mais. Eu creio que mais. Mas nesses aspectos que eu acredito serem muito importantes, infelizmente, a gente tem essa divergência. Quem mais gostaria de falar? Professor, eu gostaria de apresentar uma dúvida, tá? Claro. Eu sempre criei que Deus tem um controle de todas as coisas que ocorrem na nossa vida, né? E eu não consigo vê-lo como o autor do mal, mas quem controla todas as coisas é o Senhor. Eu consigo ver assim. Como eu devo ver, como eu devo me comportar diante, por exemplo, professor, eu dar um exemplo muito simples. Ah, a proposta eu coloquei diante de Deus, orei a respeito de proposta de trabalho e tal, não deu certo. Será que essa é a vontade do Senhor? Sabe, como é que eu devo ver? Eu vejo a mão dele ou uma ação natural da vida? Olha, eu tenho um problema com a palavra controle, né? Eu gosto da palavra governa. Deus governa, né? Ele governa sobre tudo e todos. Ele governa. Controle, parece que nós somos marionetes, ele que controla as ações. Parece que é isso que o calvinismo acaba. Pelo que eu li, se é que eu consigo entender direito o que eles escreveram em tudo aquilo que a gente repassou aqui, parece a ideia de um Deus que controla, né? Controla, governa, no sentido de controlar minuciosamente. Então, falando especificamente, por exemplo, você como uma crente, você entregou a sua vida a Cristo, você ora ao Senhor. O que é que Paulo diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha lá, né? Não está dizendo que Deus controla cada coisa que vai acontecer aqui, acolá, as nossas ações, as ações malignas, o mal, todo. Não, não está dizendo isso. Está dizendo que Deus opera no sentido de fazer com que todas as coisas, todas as situações venham a contribuir para o meu bem. Oh Deus assim, ele seria um grande arquiteto, não sou um maçom, não. Um grande governador que é capaz de, independente das ações livres das pessoas, dos distintos entes da história humana, inclusive seres malignos e tal, ele opera no meio de tudo isso, ele inclusive restringe o mal, né? Então, ninguém é tão livre como pensa que é. Quando a gente defende livre-arbítrio, a gente não está dizendo que a pessoa é completamente. A gente sabe que existe para as nossas ações uma espécie de condicionamento, de limites. Aliás, eu não sou nem livre para sair batendo os braços e voando, né? Eu tenho um limite já físico, ou seja, a minha liberdade também é restringida pela liberdade alheia, uma série de fatores contingenciais, a própria ação de Deus, né? Deus também está agindo. Então, e quando Deus age, a determinada ação de Deus, ela, de alguma maneira, já ele pode estar fechando uma determinada porta para mim, né? Eu já posso ficar com menos opções em determinadas circunstâncias, seja lá pela ação de outras pessoas ou ação do governo. Ah, eu estava com um plano, eu juntei dinheiro, aí veio lá aquele. Lembra como que era o nome dela? Na época do Collor, confiscou a poupança. Eu queria saber onde é que está a sua liberdade para agora comprar isso ou aquilo. De repente você se vê numa guerra, ou seja, você se vê, ou seja, olha quanta coisa rola ao redor que inibe o seu arbítrio. O seu arbítrio não é tão livre assim como a gente isso tem a supor. Há fatores de educação, de formação, de tudo mais. Então a gente sabe dessas coisas todas. Agora,
Deus é poderoso para atuar de tal maneira sábia, soberana. Ele é capaz de, mesmo concedendo espaço para o exercício das liberdades humanas, angelicais e tal, ele atua. Olha, isso, ele tem que ser muito Deus para um negócio desse tamanho. Ele atua, ele governa, ele conduz a história para o seu final desejado. A despeito de tudo, ele age, ele interage e ele é capaz de fazer com que todas as coisas venham a convergir para o bem daqueles que amam a Deus. Então, voltando à questão específica de um determinado emprego, se foi ou não foi, se eu escolhi errado, se eu de repente, puxa, tinha uma coisa melhor. Deus é soberano para atuar para o teu bem maior no final das contas. Confia e descansa em Deus. Então aí a gente fica sem aquela paura. Ah, meu Deus, será que eu acertei? Será que eu errei? Será que eu devia ter feito aquilo? Maldita hora que eu escolhi aquilo. Eu acho que não era, sabe? Que a gente pode cometer erro. Ah, isso é verdade, isso é fato. Que a gente pode se complicar, que de repente a gente vai ter que ficar mais tempo no deserto do que devia, do que era planejado originalmente. É possível. Tudo isso. Mas no final, a gente vai chegar na Canaã, digamos assim. No final, nesse processo todo, Deus vai estar operando. Então, muita paz com Deus. Que maravilhoso você estar nas mãos de Deus, ser conduzido, guiado, protegido. O Senhor vai na frente. Ah, Senhor, e sempre orar, orar pedindo, ó Senhor, cumpra-se na minha vida aquela que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas saiba que essa boa, perfeita e agradável vontade, ela demanda da gente, né? Não vos conformeis com esse século, apresentai-vos a Deus, né? Como sacrifício vivo, santo, agradável. Transforme a sua mente. Ou seja, tem coisas que a gente vai deixar de experimentar quando não está no centro da vontade de Deus. A gente pode estar patinando na vida. Nem tudo que acontece e que vai acontecer era aquilo que, digamos, foi decretado, projetado, planejado inicialmente. Há, há uma, sabe, há uma flexibilidade aí. É assim que eu vejo, mas Deus com a gente. E a gente vai, ele nos ergue. Se a gente cai, ele nos levanta. Então ele nos conduz. E se aquilo não, sabe, de alguma maneira Deus vai operar. Então eu vejo de uma maneira muito mais viva, né? Muito mais de interação, mas vejo um Deus soberano guiando a nossa vida assim. Ah, se não for o Senhor. Não sei se eu consegui explicar bem, Isabela. O que que você acha? Eu entendi perfeitamente, pastor. Só consigo trocar a palavra de controlar por atuar, né? Permitir que as coisas que cooperam para Governar. nós. Exatamente, é Exatamente. governa, governa. Até Governo. mesmo Sim, sobre os nossos erros. Ele vai nos ensinar, a gente vai aprender de alguma outra forma, sabe? Aquilo vai servir de lição. Eu acho maravilhoso essa, mas é tudo importante. Então, tudo é muito significativo. As nossas ações, o nosso cuidado, a nossa prudência. Por isso, sim. né? Por isso tantas advertências, porque podia ser diferente. Podia ter sido, realmente podia, às vezes podia ter sido melhor. Você não precisava ter passado por tantas coisas. Isso é tudo é verdadeiro também. Uhum. Tá bom, Você veja, ó, professor, obrigada. sabe o que que era legal? Vocês qualquer dia pesquisarem na Bíblia os lamentos de Deus, né? Por exemplo, Jesus lamentando sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Ou seja, claramente posto ali, eu tinha um plano assim, eu tinha isso como proposta. Eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, né? Sabe? Então, um lamento, um choro, podia ter sido diferente. Eu quis salvar, vocês não quiseram. Então, isso aplicado para Israel pode ser aplicado para nós. Páginas como de Jeremias, onde Deus fala assim: eu fiz isso, eu tratei, eu até disciplinei. E aí eu pensei que depois daqueles meus atos disciplinares, pensei que ela se arrependeria, mas não se arrependeu. Até, claro, linguagem antropomórfica, como você quiser interpretar, mas parece que está num tete a tete, Deus agindo aqui no tempo, no espaço com a gente, fala assim: olha, estou atuando aqui para que você venha se arrepender, para que você venha aprender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha quanta
né? E se a gente der ouvido, certamente o resultado vai ser um. Se não, o resultado vai ser outro. É como Deus colocou lá desde o princípio. Olha, tem aqui os mandamentos, se vocês obedecerem, vai ser assim o resultado, vai ser esse. Se não, o resultado será outro. Ou seja, claramente, coloco diante de vocês dois caminhos. Então, nós, como cristãos, se somos obedientes à palavra, o resultado que vamos obter será um. Se não, o resultado será outro. Não quer dizer que a gente não tem restauração, recuperação, pode ficar até de segunda época, mas de algum jeito a gente vai aprender. Só que talvez pudesse ter sido um caminho diferente, né? Então é isso. É difícil, é muito complexo, não é simples de entender todas essas coisas, mas vale mesmo é confiar no Senhor, no seu cuidado, na sua provisão e dar ouvidos à sua voz, que isso faz muito bem para o corpo, para a alma e para o espírito, faz bem para tudo, tá? É isso aí, gente. Quem mais gostaria de falar, perguntar, comentar alguma coisa? Bispo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui é a Camila. Pode falar, Camila. Na aula da professora Hope, como a Neide comentou, a gente estudou bastante sobre calvinismo e arminianismo, e acho que foi um dos últimos podcasts que a gente assistiu. Me chamou muita atenção o comentário de um pastor, onde ele diz que ele foi estudar um pouquinho sobre o calvinismo e ele chegou até o filósofo muito conhecido que é o Nietzsche, né, do século XIX, e ele fala que é interessante que ele pontua o seguinte, que os avós de, acho que é Nietzsche, né, que fala a pronúncia correta, eu não sei porque é alemão, mas Nietzsche. os avós de Nietzsche, ambos eram pastores luteranos. E isso me deixou assim muito chocada, porque ele era um ateu, né, de todas as formas. As obras, a grande parte das suas obras foi realmente criticando a religião cristã, criticando Deus. E esse pastor comenta que embora Nietzsche ele ter o fato dele ter crescido num lar cristão com avós luteranos, o ódio dele e a rejeição dele pela religião veio mais pela questão do calvinismo, que foi muito impregnado no coração dele essa ideia de um Deus arbitrário, de um Deus que condena todo mundo, um Deus que permite o mal e o bem. E aí, esse pastor, ele dizendo que Nietzsche, conforme ele foi escrevendo as obras dele, criticando a religião, e depois se tornou muito conhecido, né, depois da sua morte, e a filosofia dele se propagando na Europa, isso foi uma das grandes razões pelas quais a Europa começou esse declínio espiritual e parou de acreditar em Deus, se tornou cética. Então ele traz um pouquinho dessa ideia assim, como que o calvinismo, né, a rejeição de Nietzsche por Deus e pela religião, vinda do calvinismo, acabou sendo difundida na Europa e um dos motivos do declínio espiritual da Europa hoje, que veio até hoje, né, continua, foi realmente o fato das pessoas começarem a falar assim, eu não quero esse Deus arbitrário, esse Deus que permite o mal, que permite o bem, que controla todas as coisas dessa forma como o calvinismo traz. Isso me chocou bastante, porque eu comecei a pensar assim, como é que pode, né? Que triste, que lamentável as pessoas terem dado ouvidos a Nietzsche. Não estou dizendo que ele foi a única causa, né, desse declínio espiritual na Europa, mas propagou bastante, né? É uma ideia errada de quem Deus é. Porque esse Deus de amor, esse Deus que quer se relacionar conosco, infelizmente não foi difundido. E as pessoas, dando ouvidos a esse filósofo, começaram a acreditar que esse era o Deus verdadeiro, né, que vem aí dessa linha do calvinismo. Isso me entristeceu bastante, e a gente vê assim a França, tudo isso acontecendo nessas Olimpíadas, e a gente começa a perceber esse esfriamento, né, na Europa que aconteceu ali, de tantas igrejas fechando, e às vezes é por uma má interpretação das pessoas de quem Deus é. Então, assim, como que é muito complicado, né? As pessoas acreditarem numa linha como o calvinismo e aí elas interpretam Deus a partir desse ponto de vista. Então, eu achei muito interessante esse pastor ele pontuar Nietzsche como um dos motivos que ajudou a propagar essa ideia errada de quem Deus é,
porque foi ele que foi criado com essa ideia do calvinismo. Então a rejeição dele por Deus veio também disso, né? Então achei bem interessante isso que o pastor falou. E se a gente for levar a ferro e fogo o calvinismo e até as frases que a gente acabou de escutar da boca ou da pena daqueles que são os expoentes do calvinismo do passado e da atualidade, como Deus, ele governou, ele planejou, orquestrou todos os atos terroristas do 11 de setembro, por exemplo, todas essas barbaridades, o estupro de uma criancinha, sabe, é um decreto de Deus. Isso compromete demais mesmo o caráter de Deus. Eu, eu sei também do Rubem Alves, ele era um pastor presbiteriano, um poeta, um escritor renomado e tal. Ele acabou também se distanciando da fé até no final. Não sei se ele, eu não posso dizer que ele tenha morrido sem fé em Deus, mas ele ficou muito desgostoso. E era também num contexto calvinista, desse Deus, dessa prática e tal. Realmente eu acho que faz muito mal. Eu, se só tivesse essa visão de Deus, eu, eu não sei como eu reagiria, gente, sinceramente. Se tudo que eu soubesse de cristianismo e de Deus fosse isso, eu não sei dizer o que seria a minha atitude, sabe? Eu acho que é muito chocante mesmo. Eu acho que é muito chocante. É muito Francamente, chocante. triste. Eu achei assim, muito. Eu fiquei muito triste mesmo quando eu assisti esse podcast, que ele associava o ateísmo da Europa com essa É, ideia errada, né, de quem Deus é que veio sim, a partir do calvinismo. E eu falei, porque o calvinismo acabou se difundindo mais na Europa, né? Acredito, não, isso. não sei assim, em Hum, termos geográficos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não teve essa influência assim tão grande. Então, não sei se o Brasil tivesse tido essa influência como teve lá, se a gente estaria numa mesma situação. Mas a gente vê, assim, a partir disso, uma necessidade mesmo de levar o verdadeiro evangelho para a Europa, né? De mostrar quem Deus é. Então, a nossa oração deve ser que eles possam encontrar, né, esse Deus verdadeiro, que é esse Deus relacional, esse Deus que ama sim, e que quer dar essa oportunidade, né, de ser conhecido. Mas é exatamente. isso, né? E tem outras coisas mais complicadas também, ou tão complicadas quanto, que é o elitismo, né? Da própria doutrina de eleição incondicional. Esse Deus, tudo que acontece também é a vontade de Deus, é o decreto de Deus. Então, se tem escravos, fazer o quê, né? Decreto de Deus, o conformismo o conformismo com o status quo é normalmente uma consequência, eu diria, uma consequência natural da, dessa perspectiva calvinista, né, determinista. Nós somos brancos, não somos escravos, somos europeus, ou somos americanos, ou somos brasileiros, seja lá. Bom, eles nasceram na África. Bom, Deus me amou mais. Eu sou eleito, eu sou cristão, eles são lá da Macumba ou de qualquer outra religião, Umbanda, sei lá, não sei o nome das religiões africanas, né? Então, eles são inferiores, eles... O que que aconteceu na África do Sul? Sistema de castas, né? Quase Uhum. que a gente vê no hinduísmo. O que que também tem o hinduísmo? Sabe, alguns nascem brahmanes, outros nascem dalits, né? Fazer o quê, né? Então, não vamos mexer isso aí, tem a ver com o governo dos seres superiores, dos deuses. Então, o apartheid aconteceu onde? Num regime calvinista, religioso. Todos aqueles brancos do apartheid, dos governadores, os líderes e tal, eles eram calvinistas. Então, e isso se justifica. Nós estamos fazendo bem, nós estamos aqui, nós vamos levar o evangelho, vamos impor nossa cultura, nossos valores, eles são inferiores. Sabe, faz muito bem a ideia também. Eu sou um eleito, né?
eu sou eleito, eu sou abençoado, se eu prosperei e tal, porque também eu faço parte de uma elite, né? Eu sou um abençoado de Deus. Essa ideia também, né, da teologia da prosperidade, que é elitista também, né? Eu não preciso ter compaixão daquele que não tem. Eu posso dizer assim, você não tem porque você não pediu, porque você não tem fé, ou porque você não trabalhou, ou porque você não fez sua parte. Então é meritocracia, seja do trabalho, seja da fé, seja lá do que for. Ou então da eleição. Eu sou eleito. Então isso é realmente danoso, danoso. E o Mandela, né? Mandela já era esse que sofre bastante lá e tal. Ele já era um metodista, né? Estou dizendo que ele é perfeito e nem nada, né? Tem os seus defeitos, é um pecador como tantos outros, mas é interessante que quando ele subiu ao poder, né? Ele não partiu para retaliação, ele procurou unir todo o país. É um outro espírito, né? Uma outra, é interessante isso. É também uma outra perspectiva, né? De, de, de reino de Deus, de humanidade, de alguma coisa assim, né? Bacana. Obrigada, Bispo. É que a gente possa levar esse evangelho verdadeiro, né, para o mundo. No domingo, a Noemi, ela está aqui presente, ela trouxe essa mensagem contando a história, né, da Igreja Metodista Livre. Inclusive, eu vi o seu vídeo também que o senhor colocou. E é basicamente isso, né? O reino de Deus é um reino de justiça e igualdade, né? O Senhor não faz essa acepção e que a gente possa viver esse evangelho e levar para as pessoas, porque tem muita gente ainda enganada, né, sobre quem Deus é, mas que a gente possa ser esses agentes aí da verdade. Muito bem. Amém. É isso aí, pessoal. Muito bom. Vou deixar depois uma tarefinha lá para vocês e semana que vem a gente se encontra mais uma vez para dar sequência. Tem bastante material aí. Eu não acredito que eu vou conseguir ir até o fim do curso com vocês, tá? Por conta das viagens que eu tenho, muita viagem pela frente, principalmente final de final de setembro, começo de outubro para frente, eu não tenho mais. Vai ser muita coisa. Então, eu já anunciei, então eu vou ver até onde eu posso ir dando aula e alguém deve substituir para o final, mas vamos estar aqui um pouquinho mais ainda. Deus abençoe, uma boa noite para vocês, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde suas mentes, seus corações, desse grande amor de Deus, confia no amor do Senhor, nas suas misericórdias, na sua bondade, na sua graça, no seu poder regenerador, renovador, restaurador, que é para você, que Ele te ama, porque se você fosse calvinista, você ia ficar um pouquinho encucado, porque como é que você pode ter certeza se você é realmente o escolhido? Você pode estar enganado e estar perdendo tempo aqui e tudo mais. Olha só que interessante, né? Mas eu não quero confundir muito a cabeça, mas é realmente. Agora, o que eu sei é que Deus te ama. E que eu sei que Jesus veio e a graça dele se manifestou salvadora para todo mundo. E eu posso já me assegurar nesse amor, nesse cuidado e saber que essa palavra é para mim e me agarrar a ela. E ainda que eu faça como aquela mulher, né, Ciro Fenícia ali, ainda das tuas migalhas que caem, eu vou me agarrar. Tem bênção, tem salvação para quem está tão excluído, tão se acha tão fora, né, do povo eleito, e olha a atitude dela. E como isso mostra que a eleição da perspectiva de Deus é outra história, né? Deus abençoe, boa noite e até mais ver. Até terça, se Deus quiser. Boa Boa noite, Deus noite, Deus abençoe. Boa Tchau, noite, abençoe. irmãos. gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Paz a professor. todos. Tchau. Obrigada, Boa Bispo. Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, Obrigado, gente. boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais. Beijo. Boa noite.